Boa tarde. Sejam todas, todes e todes muito bem-vindos ao nosso Sarau Debate do NPEC. Eu me chamo Vitória e antes de começarmos vou falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o NPEC e como vai funcionar nossa conversa de hoje. Este Sarau Debate está acontecendo graças ao FUNcultura, Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, sendo parte da programação contemplada no edital de mostras e festivais. O NPEC, Núcleo de Pesquisa e Experimentação Cênica, como o próprio nome já diz, é um lugar centrado na arte, na sua potência e possibilidades. O NPEC iniciou suas atividades há mais de 10 anos, com a peça teatral As 5 Pontas de uma Estrela Torta, de Maurício Filber, também idealizador do núcleo. Desde lá, vem agregando e inovando dentro da arte em si, e da cultura hamburguense, gaúcha e nacional, através de suas obras autorais que buscam sempre apoio e respaldo na filosofia, sociologia e questões existenciais. Dito isso, vamos ao nosso Sarau Debate. Hoje temos aqui presente Júlia Terra, Duda Klein e eu, Vitória Rafael. Nós iremos conduzir e promover as leituras e debates a seguir. E claro, o público também, né? Se sintam bem à vontade. Se sintam inclusos também. Funcionará da seguinte forma. Será feita uma leitura de um trecho de algumas das obras compostas dentro do NPEC e em seguida será promovido um debate acerca dos temas levantados. Ao final da leitura dos trechos selecionados, será aberto um espaço para que mais trechos sejam trazidos e debatidos e também, se o público quiser acrescentar alguma coisa. Antes de iniciarmos com a primeira leitura do dia, só vou pedir para que cada uma das convidadas se apresente. Faça uma breve apresentação de si. Da forma que quiser. Lembrando que a gente não é o nosso trabalho, tá? Vamos começar por isso. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, eu sou atriz, mas o meu trabalho não me define. Mas atualmente eu trabalho em produção cultural. Eu não sei me apresentar sem dizer meu trabalho. O que tu gosta? Eu gosto muito da série Ruptura e de falar contra o capitalismo. Isso pode. Pode? Isso pode. E acho que eu gosto muito de atuar e de mexer com tinta também. Coisas coloridas e sujar os dedos. E qual a tua cor favorita? É azul. Isso é uma informação legal. É a minha cor favorita. Tu tem uma vibe meio azul, assim. Obrigada. Uma coisa celeste, né? Uma coisa assim. Né? Uhum. Que combina um pouco com amarelo também, tipo um amarelo meio terra. Amarelo meio terra. Tipo amarelo Terrosos, queimado. tom terrosos. Viu como as palavras às vezes... E eu faço letras. Então, eu sou a Duda, como eu falei, eu faço letras. Eu gosto muito de literatura e eu acho que é isso que me move um pouco, por mais que seja o meu trabalho, não seja definido por trabalho, eu acho que a literatura se tornou meu trabalho porque ela me inquieta, assim. E eu gosto muito de gato. Mas eu também gosto de cachorro. Tipo, eu sou uma pessoa que... Eu não sou gateira nem cachorreira, eu sou bicheira, entendeu? Eu acho que é tipo escolher entre pai e mãe, por mais que daí eu tenho... Cara do Arthur. E eu acho que, tipo, eu sou bicheira, entendeu? Eu só não gosto de aranha. E acho que é isso. Minha cor favorita é vermelho. Por motivos meio comunistas. Isso vai ser editado depois. Pode ser que não, mas eu adorei. Não precisa. Não, é só pra tirar a parte que eu falei mal da minha mãe. Mas não estava claro até agora. Mas é que pra quem conhece sabe, entendeu? Ficou dentro de uma metáfora. Estamos seguros. Eu sou a Vitória. Oi, Vitória. E vamos todos soletrar, hein? Eu atualmente sou dramaturga, escritora no geral. Gosto muito dessa área também. Sempre gostei. Me sinto muito abençoada, muito feliz por poder trabalhar com isso hoje em dia, porque, enfim, é o que eu gosto de fazer. E é isso. Minha cor preferida é azul também, mas ela compete muito com o amarelo. Eu gosto muito de azul e amarelo, que são cores bem opostas, né, dentro da cartela de cores, uma é fria e outra quente. Mas gosto muito. E o que mais? Gosto muito de gato também, sou apaixonada por gato. Gato, cachorro, papagaio, pomba. Animais no geral. E é isso.
Tá, gente. Todo mundo devidamente apresentado. Vamos iniciar, então. O primeiro trecho que vai ser lido vai ser um trecho de As 5 Pontas de uma Estrela Torta, que foi a peça que inaugurou o NPEC. Separei um trecho ali da Savinha Adulta, que eu achei bem interessante, que acho que pode nos fazer refletir sobre muitas coisas e também incitar muita coisa na gente. Alguém gostaria de ler? Ou posso ler também? Quer ler, Julia? Tá bom. Então, Jujuba vai ler o trecho da Savinha. Eu gosto muito desse texto. Acordar, levantar, escovar, se vestir. Acordar, levantar, escovar, se vestir. Não é? Essas coisas eu faço com os olhos semicerrados. De fato, às vezes eu acho que nem acordada eu estou nesse ponto do meu dia. E agradeço muito por isso. O que poderia ser divertido comigo acordando saltitante, mas não, me desculpem, eu não acordo com essa alegria de viver. Eu me sinto velha, preguiçosa e rabugenta. Café da manhã eu tomo quando dá tempo. Trânsito de metrô, trânsito de ônibus, trânsito de carro, trânsito de pedestres, seus infelizes. Por que não morrem os pedestres? Parece que eu estou num formigueiro o tempo todo. Só que um formigueiro sem fila, onde essa porcaria não funciona. Formiga anda. Trânsito só para. A minha vontade é de criar uma formiga gigante daquelas radioativas atômicas que seja como se faz uma formiga gigante e sair por aí pisoteando todos os carros e todos os pedestres e, se possível, ter uma metralhadora para poder mirar e atirar lá do topo da cabeça do raio da formiga gigante em todos os carros e todos os pedestres. Estou com ódio dessa vida que vocês não fazem ideia. E eu não preciso ficar elencando problemas, não. Se meu dia terminasse no trânsito, ele já seria uma merda bem grande. Com 7 anos, a essa hora, eu estaria vendo desenho e tomando meu todinho. Eu queria um todinho. Mas não. Eu ainda tenho que dormir para poder levantar, para poder me escovar, para poder me vestir, para poder tomar café, para poder pegar esse trânsito do inferno, para poder ir trabalhar. Para poder juntar dinheiro e comprar uma casa. Encontrar o homem da minha vida e me casar com ele. Poder ter uma filha linda que vai ser cuidada por uma babá enquanto acertamos a papelada do divórcio. Para poder me ver livre de um homem que nunca foi quem eu pensei que fosse. Para poder brigar com a minha filha por nunca ter dado a devida atenção para ela. Para poder terminar minha vida no asilo, calculando os comprimidos para artrite, taquicardia, inchaço nas pernas, varizes, possibilidade de coágulo cerebral, arteriosclerose, câncer de pulmão, enfim, uma vida feliz. Sabe, posso? Claro. Tem uma frase um diálogo que eu tive com alguém, normalmente eu sei com quem eu tive os diálogos, mas agora eu não consigo lembrar. Que a pessoa falou, tipo, tu já parou pra pensar que a gente vive a vida inteira esperando pelo fim? Tipo, e não tipo, sei lá, o processo das coisas, sabe? Tipo assim, eu tô mais preocupada com o produto final do que, como diria Miley Cyrus, pela passeada até chegar na montanha, sabe? A escalada da montanha. E aí eu fico pensando muito nisso, e daí a pessoa falou, tá, mas isso também é pensar na morte. Tipo assim, que a gente passa a vida inteira adiando o percurso e indo direto pra morte. Eu nunca tinha pensado assim. Com muito medo de morrer, inclusive, né? Eu acho que é por isso que a gente faz isso, porque a gente cria o medo quando a gente é muito atraído por uma coisa, né? Uma psicóloga minha me falou isso uma vez, que eu tenho medo de altura porque eu tenho medo de me jogar. Porque, tipo, eu tinha, sei lá, 12 anos, eu pensei, nossa, é uma coisa pesadinha dizer pra uma criança, né? Pois é. E agora eu queria, tipo, eu fiquei pensando um pouco, deixa eu pegar o trecho exatamente que eu queria citar. Tinha alguma parte de, tipo, não sei, alguma coisa me trouxe acordando saltitante. O que faz vocês acordarem saltitantes? De início, eu acho que para todo mundo seria uma boa noite de sono. Só que praticamente ninguém tem uma boa noite de sono hoje em dia, seja por questão de tempo, seja questão de estar tão estressado, né, que por mais que durma um número certo de horas, não acorda descansado, né? Porque o nosso sistema nervoso, ele tá ali inflamado, tá viciado em adrenalina, né? E não viciado porque não é uma coisa, mas enfim, tá inundado de adrenalina. E acho que seria a primeira coisa, né? E acordar com um certo propósito, né? De fazer valer o dia, fazer valer a vida, né? Tá fazendo valer cada dia, fazer valer a vida. Que é uma coisa que também tá bem perdida. A gente faz muitas coisas no automático, como a própria Savinha aqui, né? Fala.
e esperando pelo depois. Que tem tudo a ver com aquilo que eu falei do final, né? Exato. Uma coisa que me vem muito hoje em dia, né? A gente tem muito essa questão da saúde voltando, né? Todo mundo ali preocupado com a sua saúde, querendo viver uma rotina mais saudável, tentando viver no meio de todo esse caos que a gente está inserido, né? Tentando ter as pequenas atitudes que vão fazer. Mas aí eu fico pensando por que a gente quer se manter tão saudável assim, né? Claro, para ter uma vida melhor, porém a gente não consegue ter uma vida melhor mesmo tentando buscar saúde. Me vem muito a sensação de que a gente tenta ficar mais saudável, né, do que, enfim, as outras gerações não tinham tanta essa preocupação, mas a gente tem com a nossa saúde achando que é pro agora, mas eu acho que inconscientemente a gente se preocupa com o depois, a gente quer viver mais, porque a gente sabe que no presente a gente não está conseguindo viver bem, não importa o que a gente faz. Então a gente tenta se cuidar para viver mais, para que no futuro, né, enfim, quando a gente estiver mais velho, aposentado, se possível, né, a gente possa, enfim, ter um pouco mais de tempo de vida para poder, enfim, gozar dessas coisas assim, sabe? De uma vida um pouco mais como deveria ser, né? E é meio frenético, né? Tipo, eu quero ficar mais saudável. Aí, tipo, eu vou na academia 10 horas por dia, e acaba tomo suco detox que nem funciona. Sim. E aí, se alguém fala pra mim que o suco detox não funciona, eu fico muito irritada porque eu tenho que tomar aquilo que tem gosto ruim todo dia. Sabe? Eu acho que vira uma coisa meio até viciante, assim. Não, total. E não faz sentido dentro do nosso contexto, né? Porque se o teu cotidiano não te permite uma vida um pouco mais tranquila, fora desses moldes, né, que a gente tem hoje, tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Sim. Não adianta, assim, porque qualquer ser na natureza, né, quando tá sob um estresse muito constante, ele adoece, não importa, ele pode ter acesso aos melhores nutrientes, enfim, não funciona dessa forma. Porém, enquanto a gente acreditar que funciona dessa forma, é lucrativo. Uhum. Então, eu vi um vídeo da Mari, Krieger, acho que é Kruger, né, porque ela fala que não é que nem o Jason. É Jason que é Kruger? Não lembro. Mas... O Fred Krueger. Fred, obrigada. E aí ela fala que, tipo, tem toda uma indústria, principalmente nos Estados Unidos, de bem-estar. E que daí é mais um produto, mais uma questão capitalista, como tu falou antes, de vender até a saúde, sabe? Só que, tipo, ninguém tem saúde pra vender, não é um produto, sabe? Não deveria ser um produto. Eu fiquei pensando daí o que me faz acordar saltitante. Acho que as únicas vezes que eu tive isso nos últimos tempos, assim, foi primeiros dias de trabalho, que eu fico empolgada, e eu sinto que não ter uma rotina me faz ser muito mais feliz, apesar de que eu não consigo manter hábitos saudáveis tanto. Quando eu entro numa rotina, sei lá, acaba a empolgação, nada tem graça, acordo assim, faço tudo igual, e daí vou pra casa e não tenho tempo de fazer nada. Mas acordar, por exemplo, em viagens. Só que aí, quanto tempo tu tem que trabalhar pra poder fazer uma viagem? E quanto tempo dura a tua viagem? Tipo, é um tempo muito pequeno pra tu ser feliz. Exato. Então, sei lá, eu sinto que eu acabo fugindo também sempre de ficar em trabalhos que são CLT normais, por tempo indefinido. Eu acabo me inserindo só em projetos culturais, o que não é nada estável financeiramente, mas porque eu tenho medo de, em algum momento, me acomodar e não ter essa sensação de começar uma coisa nova, de acordar empolgada para fazer alguma coisa. Porque no início sempre vai ser empolgante, mesmo que no fim acabe sendo um trabalho bem... Eu acho que talvez eu fuja um pouco, mas eu penso muito nisso da estabilidade financeira, porque, tipo, eu e aquele ali, a gente não tem muito uma estabilidade financeira, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu já tive tão doente por causa de trabalho que eu fui internado numa clínica psiquiátrica, sabe? Aí eu fico pensando, cara, o que realmente vale a pena? Uma coisa que me deixa saltitante quando eu acordo e, tipo, que talvez seja instável, com certeza seja, depende o momento que tá, ou alguma coisa que, tipo... Tá, que saco, tem que fazer isso de novo. Mas eu acho que, vez ou outra, a gente vai ter que que saco, vou ter que fazer isso de novo. Mas isso da rotina é bem isso, assim.
talvez seja algum CID ou talvez não seja e eu tenha que patologizar para fazer sentido, sabe? Porque eu acho que tem isso também. A gente patologia... É muito difícil falar. Mas eu gosto muito daquela frase, daquela página Despatologize, porque eles falam, tipo, muito disso do meio, né? Então, aqui eu vejo a Savine... É Savine o nome dela, né? Eu não sabia se Savine adulta era outra coisa. Mas eu acho que é muito isso. É tipo uma rotina, como tu falou, mas é uma rotina de trabalho. E, tipo, quando falaram todinho, eu pensei, cara, eu só queria um todinho com pão de queijo. Que era o que eu comia antes de sair depois de sair da escola, sabe? E eu acho que daí entra outra coisa que é, tipo, como a comida é um afeto, né? E, tipo, eu tenho uma amiga que disse uma vez que a comida é a forma mais... Tu alimentar uma pessoa é a forma mais primitiva de afeto. De cuidado, né? É, do cuidado. Então, tipo, porque o afeto, ele pode ser uma coisa ruim, entre muitas aspas, porque todo sentimento vem porque, tipo, tem algum motivo. E ele pode ser positivo, mas eu acho que a gente usa mais no negativo. Então eu queria saber qual é a comida ou tipo a pessoa que dá esse afeto, tipo, que seria o todinho com pão de queijo de vocês. Nossa. Deixa eu abrir o baú aqui e revirar. Talvez a Júlia comece então. Pode ser, Ju, vai lá. Não sei, acho que inevitavelmente tem um pouco de minha mãe. Acho que seria a resposta mais comum e muito de como eu me alimento hoje tem a ver com a minha mãe, que ela é vegetariana desde que eu tinha 6 anos e eu praticamente não sei cozinhar carne pra mim mesma. E quando a gente come é o Vitinho que faz, porque eu não sei fazer. E de afeto, uma coisa que aconteceu comigo, eu nunca tive muita coisa de tomar refri, assim, durante a infância, adolescência, não gostava muito de refri. E daí teve uma festa de ano novo que eu fui, que era um acampamento, assim, e eu não bebia ainda, mas pro fim da adolescência, também nunca fui muito de beber álcool. E aí eu fiquei tomando Guaraná. E tipo, Guaraná quente, no acampamento, não tinha nada de bom, mas o momento era muito bom. E daí eu comecei o resto do ano a querer ficar tomando Guaraná, porque me trazia de volta aquele momento bom de estar ali tranquilo com os amigos, sem nenhuma preocupação além de estar ali. Acho que esse é o que mais me veio agora. Posso falar uma coisa ou tu tá pensando ainda? Pode ir. Porque antes eu falei da minha internação, né? E daí tu falou de, tipo, tentar voltar a momentos. Eu sinto um cheiro, e a minha psicóloga diz que, tipo, isso é meu cérebro me boicotando, porque eu sinto em lugares aleatórios onde as pessoas não estão cozinhando. E aí eu sinto o cheiro daquela comida que eu não conseguia comer. E é um cheiro muito forte, assim, um alho com alguma coisa. E eu começo a ficar enjoada e, tipo, ela diz que isso é meu cérebro, tipo, tentando me levar de volta para um momento ruim, sabe? Mas isso que tu falou, tipo, volta pra questão do afeto, né? Tipo, o teu afeto é uma Guaraná muito ruim, quente, provavelmente charrua, que ninguém gosta, só meu namorado. Então, tipo, sabe? É muito curioso, porque eles falam muito também, tipo, do que de ti também, né? Tipo, agora tu não tem mais como fugir. Acho que eu cheguei na resposta. É que tu comentou do cheiro também, aí eu lembrei de uma coisa que eu pensei, ok, deu clique, assim. Mas um alimento, assim, uma comida de infância que me traz muito essa coisa de casa é o pão caseiro que minha mãe faz. Ela faz até hoje, mas eu nunca nem gostei muito de comer pão, assim, quando eu era criança, mas eu gostava de quando ela fazia e ficava aquele cheiro na casa. E, enfim, a gente chega na vida adulta e essa sensação de casa, por mais que seja a tua casa, ela acaba desaparecendo um pouco, né? Porque a gente se fragmenta em muitas versões de nós e mesmo quando a gente retorna ao que a gente era inicialmente, a gente ainda se sente meio deslocado. Mas eu sei que quando eu chego na casa dela e tem esse cheirinho de pão, é uma coisa muito automática. abraço. Isso. E me veio isso muito forte. Me lembrou de uma outra coisa também, de que a minha avó, sempre que a família se reúne assim, ela faz uma sopa. E é uma sopa muito específica, que tem um sabor muito específico que só ela sabe fazer. Então minha avó já é super velhinha, ela tem quase 90 anos assim,
E, enfim, todos os filhos, assim, quando se reúnem, assim, todo mundo faz alguma coisa na cozinha, mas a panela de sopa é dela, assim. E ninguém, tipo, ninguém coloca uma cebola dentro. É um acordo silencioso. Porque, tipo, só ela faz daquele jeito. E todo mundo fica, às vezes, quando tem algum evento, né, e, tipo, não tem a sopa e tal, porque, sei lá, minha avó não pôde fazer, todo mundo pergunta, nossa, mas e a sopa? Aí, sei lá, minha tia fala, não me arrisquei a fazer porque é a sopa da avó, tem que ser a sopa dela. Sabe? O que é bem interessante, porque tem algumas coisas de algumas pessoas que vão acabar depois que elas se forem, né? E, enfim, nós também somos pessoas que sabemos fazer coisas que a gente não sabe, que só a gente sabe fazer, que vão ficar ali. E é muito interessante de se pensar nisso, né? Porque, eu não sei, me veio isso agora, fugir do tema, mas... Não, é bem isso. E daí volta para aquilo que a gente tá falando da finitude, né? E do tipo, afeto tu não também. vai comer... O que eu tava pensando é eu queria chegar nas vós. Porque pra mim é muito a comida da minha avó. E a minha avó materna cozinha, tipo assim, é a pessoa que mais cozinha no mundo. Só que aí ela teve câncer e, tipo, 1000 coisas foram acontecendo e eu não como a comida dela faz anos. Só que eu lembro do gosto. E, tipo, a minha comida favorita no mundo é a massa improvisada da minha avó. Que ela pega tudo que tem na geladeira e ela faz uma massa. Só que nunca é a mesma massa. E, não sei, eu demorei muito tempo pra perceber que nunca era a mesma massa, sabe? Porque na minha cabeça é sempre a melhor massa que eu já comi na minha vida. Era da avó. Era da minha avó, porque eu dormia muito lá quando eu era adolescente e tal. E daí era sempre a massa improvisada. E quando eu parei de comer carne, minha avó surtou, assim, tipo... Hoje eu como. Mas ela ficava tipo... Cara, o que eu vou fazer? Eu não sei cozinhar sem carne, sabe? Como é que eu vou fazer isso? E a minha outra avó, que não cozinha quase nada, foi quem me deu vontade de cozinhar. Tipo, não faz muito, sabe? Eu acho que também tem isso de, se eu cozinhar tal coisa, essa receita, que é da minha mãe ou da minha avó, nunca vai ser igual. Mas a minha outra avó, a avó paterna, ela não tem toda essa expectativa, sabe? Então, talvez seja por isso, assim, tipo, vai ficar bom igual. É que a gente lembra com muito afeto, né? Também das coisas, isso dá um sabor diferente também, né? Assim, com comida, com música, né? Com tudo que a gente vivencia Sim. em fases boas. Fiquei pensando muito no que tu falou da viagem. Porque eu viajei recentemente, daí eu fiquei tipo, nossa, cara, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei, eu fui dormir pensando, cara, se eu fosse embora amanhã, eu já tava feliz. E, tipo, é muito estranho, porque a gente confunde felicidade com alegria, né? Que a alegria é momentânea e... Só acho que feliz a gente meio que sempre tá. Só que daí é normal, sabe? Tipo, tu já tá daí tu só tá... É que a gente pensa em felicidade como uma alegria com rotina, né? Como uma alegria constante. E ela é um conjunto, assim, tipo, para pensar na tua vida, né? Sim. Ela tá do jeito que era pra estar e tu te sente uma pessoa satisfeita, né, com isso. Mas aí eu acho que entra também muita comparação, sabe? Tipo, quando eu leio a Savine, eu já comparo com pessoas que, tipo, eu conheço ou que, sei lá, Dona Maria Hipotética, isso aqui pra mim seria o Seu Zé Hipotético, sabe? Aquela pessoa que ninguém conhece, mas todo mundo conhece. Então eu acho muito que isso de colocar em caixinha, né? Tipo, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. Mas a minha psicóloga bate muito na tecla, eu vou falar muito dela porque ela é uma diva, tá? Mas ela bate muito na tecla de tipo, cara, tu é tu. Tu não é um diagnóstico, tu não é tipo que nem a Vitória, tu não é que nem a Júlia, sabe? Tu é tu e tipo... E tem uma música da minha banda favorita que o cara fala, é gringo, então eu falei uma tradução rápida. Mas é tipo, se tu não é tu é todo mundo. E se tu é todo mundo, quem é que vai ser o John, que é o nome do vocalista que escreveu a música? Tipo, eu acho que é meio isso, sabe? De tipo, todo mundo tem um lugar, assim, no seu grupo de amigos e tal, na sua família, e sempre serve pra alguma coisa, né? Tipo, seja pra incomodar. O Farinha tem uma frase que... Farinha da Casa da Praça, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito. Que um dia eu vi ele e daí a gente tinha incomodado muito num lugar muito específico. E aí eu falei, hoje tu causou, alguma coisa assim. Ele, se eu não sair de casa pra incomodar, por que eu saí?
isso fica na minha cabeça o dia todo, entendeu? Porque, como a minha psicóloga diz, toda mudança nasce de um desconforto, assim. Seja nosso ou seja do outro, né? Acho que eu falei demais, né? Não, tá ótimo. Estamos amando. É que virou uma sessão de terapia, entendeu? Em grupo. Não, mas esse é o propósito. Esse é o propósito, tá? Pessoal, alguém tem algo a acrescentar? A comentar? Eu vi que o Klaus ficou me olhando por nada, então acho que ele tem alguma coisa a acrescentar. Eu quero comentar. Eu acho muito curioso e muito interessante a proposta da NPEC, que é o Núcleo de Pesquisa Experimental Cênica, né? Experimentação cênica. E aí eu fiquei, putz, o que tem cênico nisso? Mas faz sentido, porque eu, enquanto comunicador, sou formado em comunicação social, me vejo muito, agora nesse bate-papo, me transportando, sei lá, para a década de 50, 60, acompanhando um programa de rádio com auditório. E é algo que me deixa desconfortável, de certa forma, porque a gente está tão acostumado a conversar, mas ver os outros conversando, e aí presencialmente, né, é muito interessante, muito diferente. E aí eu tentei associar isso com a experimentação cênica e faz total sentido, porque todas essas conversas que parecem muito desconexas para quem vê de fora, elas derivam de um único texto. Então é um único texto que uma pessoa escreveu que geram tantos debates, tantas ideias de forma coletiva. E isso é muito cênico, isso é muita experimentação cênica também, porque isso vai retroalimentar futuros textos. E os futuros textos vão ser inevitavelmente construídos coletivamente, porque o público participando e trazendo essas ideias é uma forma também de democratizar a dramaturgia, o teatro, enfim, porque ocorre uma troca. E aí, outra coisa que eu queria pontuar também, que esse é o primeiro texto do NPEC, né, que é do Maurício, né, a dramaturgia, e de como todos os textos escritos depois disso, e que eu, pelo menos os que eu conheço, os 5 pontas eu não vi montado, mas eu associei ele muito a um dos últimos textos, um dos mais recentes textos do NPEC, que é o do Amanhã Será um Dia Lindo. Não, Amanhã foi um dia lindo. Amanhã foi um dia lindo e ontem será maravilhoso, né? Que esse é teu. E os dois, que têm tantos anos de distância, têm uma temática muito em comum e muito clara, que são o cotidiano do trabalhador e como isso desgasta o trabalhador, que fica sempre insatisfeito com essa rotina cansativa do capitalismo, né? Que te obriga a sair de casa e no meio do caminho no trem tu quer virar uma formiga gigante para chegar mais rápido e no final do dia estar em casa de novo. Isso está muito presente nesse texto mais recente, no Amanhã, que vai ser apresentado amanhã aqui na Casa das Artes. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, de como 2 textos tão distantes abordam um tema, distantes cronologicamente, abordam temas em comum. E faz sentido, porque eu acho que na sociedade que a gente está inserido, esse é um dos temas, se não o tema mais presente na vida de quem trabalha e de quem não trabalha também, né? Porque quem está desempregado, quem está num subemprego, também vai ter essa mesma preocupação, porque a máquina toda te obriga a se preocupar em primeiro plano com o teu trabalho e a tua subsistência, né? Porque isso não é garantido. Porque isso não é garantido, exatamente. E isso está muito presente nos outros textos também do NPEC, às vezes não tão intensamente quanto 5 pontas ou como o Amanhã, mas é uma temática que está presente nesses 10 anos de NPEC, né? E é inevitável sentir esse rancor, né, de... Não teria todo esse ódio se a Savine não soubesse que ela vai gastar o dia todo e a semana toda e todas as melhores horas dos dias tendo que fazer essa rotina, que talvez se fosse um trabalho de 3 horas, de 4 horas, não seria tudo tão pesado. Eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando, várias na verdade, mas uma das coisas que eu fiquei pensando na tua fala é o quanto, tipo, a gente coloca as pessoas em locais muito insalubres, tipo, subemprego total, porque elas não têm que comer, por exemplo. Tipo, mas ela devia, então, aceitar um emprego 6x1. Ela tá sem nada, tipo, o que custa? Tá, mas ela vai gastar todo o salário mínimo que ela vai ganhar em medicação, em terapia, que ela nem vai ter tempo de fazer, ela vai ter que fazer com o ChatGPT, entendeu?
Então, isso me pega muito. E uma outra coisa que tu falou, como eu falei, eu sou muitas pessoas, eu gosto de muitas coisas, sabe? Mas uma delas é a análise do discurso, que é tipo a mistura entre psicanálise, linguística e marxismo. E aí eu gosto bastante. E a análise do discurso surge na França, se eu não me engano, nos anos 60. E tipo, olha só como segue sendo. Eu acho que sim, tem muito a parte política, mas ao mesmo tempo eu sou da letras. Pra mim é 90% da parte política e 10% disso. Do porquê que continua o mesmo tópico, assim. De tipo, a análise do discurso diz que nada é dito novo, assim. São discursos que se recriam. Mas eles só se recriam porque eles são constantes, sabe? Tipo, só se recria porque ainda faz sentido a gente falar. Porque é um contexto muito parecido. Exato. E às vezes eu fico pensando, me vem na cabeça, sabe? Putz, não era pra ter carro voador já. Então por que a gente tá debatendo vacina, sabe? É umas coisas meio... Por que as escolas ainda são do mesmo jeito que elas eram 100 anos atrás? Sim. E a sensação de que qualquer avanço mínimo, né, nesse sentido, ele tá sempre em constante perigo, né? Porque é sempre uma coisa mínima para toda uma história de que, tipo, a qualquer momento todo mundo vai esquecer disso, vai voltar aquela estagnação e aí a gente vai ter que começar tudo de novo. Eu acho que não é nem uma estagnação mais. A gente tá andando muito rápido para trás. É um retrocesso, né? Porque, e é isso que tu falou, qualquer coisinha muito pequena que abale, sei lá, como é que chama? Umas vantagens e privilégios muito grandes. Tipo assim, a formiguinha que tá no sabe? É muito tipo, nossa, meu Deus do céu, vocês estão fazendo uma coisa absurda. E uma coisa que me chama a atenção no texto também é essa coisa de esse ódio pelos carros e pelos pedestres e por tudo. Como esse contexto, essa rotina nos faz odiar a comunidade, né, na qual a gente está inserido. A gente tem ódio do outro, a gente acha que o outro atrapalha a nossa vida, a gente acha que o carro que está na nossa frente andando devagar é o culpado, sabe? E, enfim, a gente não quer saber do outro, a gente tem que se preocupar muito com a nossa vida, né? E isso faz com que a gente nunca consiga se reunir coletivamente, né? Enfim, se importar com o coletivo também e não perceber que é um problema coletivo, né? Porque a nossa vida, ela tá tão minada de coisinhas que a gente considera muitas vezes ser causa do outro, né? Que a gente não consegue ampliar o nosso olhar e ver que isso é uma coisa coletiva, que todo mundo tá sofrendo. E se todo mundo tá sofrendo é porque tem algo que tá acima de todo mundo que tá influenciando essa vida, né? Não, e assim, uma coisa que eu bato muito o pé é que só o coletivo salva o coletivo, sabe? Tipo, a gente tá muito num olhar individual das coisas. E que, por exemplo, a Vitória vai resolver os problemas da Vitória e a Júlia vai resolver os problemas da Júlia. E se elas estão com o mesmo problema, elas não vão conversar e ver o que é melhor para decidirem juntas, sabe? Mas cada uma delas vai decidir da sua maneira e talvez, tipo... Putz, quanto mais olhares tu tem para um problema, mais possibilidades tu tem de ver problemas na solução, né? E é muito isso que tu falou, tipo... quando o problema tá em cima... Mas a gente tá se matando embaixo, sabe? Tipo... Sei lá, isso me irrita um pouco. E eu acho que é bem isso Isso do coletivo, assim, do individual pro coletivo. E é muito difícil a gente sair da visão individual e pensar... Tipo, tudo que é muito novo ou que é muito diferente da gente... Povos indígenas, por exemplo. Pra gente é muito absurdo pensar numa visão diferente da Terra. Sabe? Tipo, a gente fica, não, mas como assim eles não querem vender isso? Isso é uma coisa muito branca de se fazer, sabe? Porque daí a gente sempre coloca a nossa visão como tudo e a gente duvida que os outros tenham visões diferentes. E que possam ser boas também, né? Ou melhores. Eu acho que nem é tipo questão de boas ou melhores, mas tipo, só de existirem a gente acha ruim, entendeu? A gente já não consegue conceber. A gente considera, na verdade, a gente não reconhece porque a gente considera uma ameaça ao que a gente pensa, né? Então, a gente tem medo da visão, né? E eu acho que de certa forma se for, ela pode ser uma ameaça, sabe? Só que daí tu tem que, tua crença, o teu modo de ver o mundo é tão frágil assim, que tu não pode conceber a existência de outra coisa. Sim, que
só o fato dessa outra visão existir já balança as bases ali, né? Sim. Ninguém quer falar mais nada. Luana, tu faz ciências sociais. Fiquei pensando assim que isso que vocês estavam falando agora da gente se fechar mais na gente é literalmente o propósito das coisas serem assim, né? Porque quanto mais tempo tu passa focado no teu problema, menos tu pode pensar em como sair dele, enfim, quebrar alguma coisa que é um padrão. Mas eu também fiquei pensando sobre o que vocês falaram lá no início, de que essa questão de ser mais saudável, ela meio que acaba sendo um caminho sem escapatória, assim, é mais para entrar, mas eu acho que muito do que deixa a gente feliz é estar em movimento, que é o que vocês falaram, e assumir que a gente precisa dessas coisas no nosso dia para nós e não para os outros. Eu acho que é um movimento legal que a nossa geração tem feito, sabe? Claro que não para ficar postando no Instagram, né? Mas eu digo para tipo assumir que tem coisas que a gente não faz por nós, mas está muito disposto a fazer pelos outros. Tipo, eu tô disposta a andar 2 horas de trem, de ônibus para ir trabalhar, mas eu não consigo dar 30 minutos do meu dia para mim. Então eu fiquei pensando que o movimento é uma coisa que também aproxima a gente tanto dos outros, por exemplo, sei lá, aulas coletivas, enfim, tu tá se dedicando a um esporte em que tu vê pessoas, ou fazendo algo em que tu vê pessoas, sabe? E é uma coisa que a gente deveria tentar incluir mais na nossa rotina, assim. Só isso que eu pensei, tipo. Foi bastante, porque eu fiquei pensando isso, tu falou do trem e do autocuidado, tipo assim, às vezes tu tá no trem e aí tu tá fazendo uma coisa que é de autocuidado pra ti, tipo, sentar e ler um livro, ou só ouvir uma música que tu goste, tipo, tu não pode gastar 1 minuto do teu dia só existindo. Uma vez eu vi um programa no rádio faz muito tempo, quando ele assistiu o Cafezinho, sabe, eu era viciada. Uma vez eu falei no Cafezinho, inclusive, da finada pop rock, que eu era muito fã dos caras. E eles falaram uma coisa, quando é o momento que tu fica sem teu celular, isso faz 10 anos, sabe? Daí eu fiquei pensando, daí eu fiquei muito tempo, até hoje eu penso, alguém disse que quando eu vou no banheiro eu leio o jornal. E eu não tenho um momento. Porque até no banho eu tô usando pra ouvir música. E eu penso o tempo todo, né? E eu penso muito rápido. Então, se eu deixo o celular... Se eu não deixo o celular com música, meu pensamento vai muito longe. Mas Só que... provavelmente tu pensa muito rápido porque tu é dependente do celular, né? Faz sentido. E TDAH, né? Tipo, desde criança eu penso... Às vezes minha mãe, a gente tá ela fica tipo, como é que tu pensou nisso tão rápido, sabe? Pra mim é coisa de 5 segundos eu já fui daqui até o Monte Everest, sabe? E voltei. Então Posso, porque eu fiquei pensando, eu acho que é bom o amanhã... Não foi esse que eu pensei. Foi o amanhã foi um dia lindo e ontem será maravilhoso. Tu quer ler ele porque eu tenho uma pergunta? Podemos. Ou tu quer ler o amanhã e a máquina? Não, pode ser, eu só coloquei na ordem porque era a ordem de tempo das coisas. Não, perfeito. Mas não pode ser. Só É que eu não quero também usar o tempo todo, entendeu? Falando de um só. Gente, não se preocupem, tá? A gente tá no espaço seguro, tá tudo bem, podem falar. Só queria ver se não tem mais alguma contribuição sobre o texto da Sabine, das 5 pontos, pra gente, tipo, encerrar ele daí. Não? Eu podia falar sobre ele a tarde toda. Tá, mas vamos então correlacionar Sim, os textos. exato. Tá. Vamos então para amanhã foi um dia lindo e ontem será maravilhoso, que eu queria só ressaltar que vai ser apresentado aqui amanhã, tá? Novamente. Então sinta-se todo mundo muito convidados. Shirley, você poderia me ajudar a falar um bom dia menos cedo? E aí a gente poderia começar de novo. Poderíamos voltar para o início do início, na verdade. Poderíamos respirar o primeiro ar e gritar o primeiro grito. Como seria o primeiro grito? Se ainda não existisse nem ódio nem amor, como eu escolheria usar as minhas novas cordas vocais? Desculpa a minha tosse. Tá assim, Chegou tá esse fazendo momento. aniversário já. Não era... Eu tinha lido uma parte desse texto e aí eu tinha pensado muito em outra coisa. Mas essa outra coisa não faz mais sentido lendo isso aqui. Porque eu acho que entra muito naquilo que a gente estava falando, tipo...
de voltar pro início do início, que daí as coisas serem diferentes e a visão do mundo ser diferente, né? E eu acho muito engraçado esse negócio. Curioso. A gente tem mania de falar engraçado, o que é curioso, né? Mas eu acho muito curioso esse negócio de, tipo, se não existisse tal coisa. Ou se eu tivesse feito tal coisa diferente. Porque daí não ia ser tu, sabe? Tipo, eu tenho uma lista de arrependimentos e ela sempre é com os outros. Tipo, coisas que eu fiz, não pra mim, mas tipo, o Arthur é meu namorado e ele tinha tu sabe essa história, uma cachorra chamada Mel. Só que a Mel não era dele, era do dono do terreno que eles moravam. E a Mel ficou tipo uma semana morrendo. E eu fico tipo, cara, como é que eu não dei uma... Sabe, tipo, na época eu era bolsista e um bolsista ganhava R$400. E eu fiquei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E muito eu tratei na terapia e o Arthur também falou, tipo, cara, a cachorra não era tua. Tipo, qualquer coisa que tu fizesse, se tu desse uma eutanásia pra ela, tipo, tu ia te ferrar, sabe? Mas até hoje é o grande arrependimento que eu tenho é a Mel. De, tipo, não ter ajudado ela. Até, tipo, financeiramente, ajudado a dar um tratamento pra ela. Mas é que ela já era sinomose, né? Ah, putz. É horrível sinomose. É. E a gente foi num domingo, acho que ela morreu na quarta. Eu lembro exatamente, tipo, do cheiro que ela tava, tipo, tudo. Desculpa. Não, mas é muito isso, né? Às vezes a gente se sente muito impotente diante de uma situação que a gente até poderia agir, mas a gente não nos é permitido agir de certa forma, só que é uma coisa que nos afeta diretamente, enfim, afeta outro ser, né? Que nem tu falou, outro ser vivo e outras pessoas também, dependendo da situação. E é uma coisa muito triste no geral, né? Essa coisa de não poder agir por um detalhe burocrático, de certa forma, né? Então, é uma coisa bem ruim, assim, do nosso tempo, mas é no geral também. Mas eu acho que isso da impotência, no geral, nos incomoda muito. Porque, tipo, a gente tá sempre controlando tudo, sabe? Eu tenho uma questão, assim. Aí eu tenho pânico do fim do mundo. Eu tava falando com uma amiga esses dias, tipo... Como o fim do mundo... Na verdade, pra mim, ele me irrita porque eu acho que ele vai ser um evento. Vai ser um dia só. E eu penso isso há muito tempo. E eu fico, tipo, ou eu vou estar com o Arthur, ou eu vou estar com o João Miguel, que é meu afilhado. Tipo, não vai ter os dois mesmo no local, sabe? E aí, qual dos dois eu vou escolher pra estar no fim do mundo? Porque no fim do mundo não vai ter telefone pra eu ligar pra um deles e ver se tá tudo bem, como é que eles estão, se eles estão vivos. E isso sempre me dá uma crise de ansiedade, né? Mas aí eu, falando com a minha psicóloga, eu percebi que eu preciso falar disso. Porque se eu tenho medo de uma coisa e eu não falo, essa coisa só vai ficar maior. Já fez. Parabéns, conseguiu. Entendeu o que eu queria te dizer. Mas quando tu imagina esse cenário assim, tu imagina tu tendo tempo de se preparar ou tipo, um dia não, é tipo assim, assim? Não é muito rápido, é bem devagar, tipo, sei lá, é uma coisa meio bizarra, assim. Começou. Ou que hora é verdade, né? Tem a lenda do Quinho aqui. 5h10. Sabe, a partir de tal horário surge o fantasma do Quinho por aí. Ele é um querido, mas Ele é meio que um divo, mas... Dizem que é às 6, não sei. Mas conclui. Não, era isso, assim, é uma coisa meio maluca, porque... Eu acho que eu meio que sempre imaginei ela do meu apartamento, mesmo antes de eu morar no meu apartamento. Porque eu lembro que eu vi o Bourbon, e tipo, é a vista que eu tenho. É muito estranho, tipo, sempre não, foi isso. isso. Não é um sonho que tu teve em algum momento, será? Cara, não sei, mas é do meu apartamento. Antes de eu morar no meu apartamento, eu já tinha isso. Porque quando eu penso num cenário de fim de mundo, eu sempre lembro de um mesmo cenário que eu sonhei quando eu tinha, tipo, 7 anos. Foi um sonho muito marcante, especificamente, assim. E também num lugar, mas era um lugar que eu, pelo menos, já conhecia naquela época. O teu é um pouco mais louco. Vai. Não, eu vou interromper para fazer uma pergunta chata. Vai mudar talvez um pouquinho o rumo da conversa. Mas, e aí falando de teatro, a Duda também, enquanto pessoa das letras, também pode contribuir bastante.
mas eu queria ver com a Vitória e com a Júlia sobre as peças, sobre a dramaturgia, assim, todos têm essas questões em comum. E elas expõem essas mazelas, essas inseguranças, enfim, esses medos. E qual o papel do teatro e como ele se posiciona e qual o papel do texto para propor soluções para essas mazelas, assim. Eu acho que a gente está falando muito dessas dores, expondo elas têm que ser expostas, mas como vocês veem na perspectiva de vocês, enquanto pessoas do teatro, de propor soluções com essas dramaturgias? Assim? Quando eu estava cursando teatro, agora já me formei, inclusive no início da minha apresentação eu não falei isso, sou formada em teatro. Eu estudei bastante sobre todos os teóricos, é inevitável, assim, não todos, mas os principais. E sempre tinha um pouco eu ficar remoendo comigo mesma, assim, mas tipo, parece que as pessoas, as outras pessoas, quando elas encontram a sua profissão que elas gostam, elas também veem o jeito que isso contribui para o mundo. E eu não via isso comigo mesma no teatro, eu via mais que era uma coisa para mim, que eu gosto de fazer, e daí eu vou fazer. E daí, eventualmente, eu conheci Brecht, Bertolt Brecht, e daí, nossa, tive uma aula sobre ele, aí eu li o texto, aí na prova podia escolher, no trabalho final podia escolher sobre quem ia fazer, eu li tudo que tinha de conteúdo sobre ele, daí eu fiz o trabalho sobre ele, lembro que foi uma sessão de tipo 10 horas, que eu fiquei só escrevendo o trabalho e obcecada por Brecht, assim. E aí meu trabalho final foi um espetáculo com pelo menos a ideologia de Brecht, assim, que ele trabalha com essa ideia de que ele acredita que a maioria dos espetáculos até ali tinham mais a função de botar as pessoas num transe, nessa coisa de suspensão da descrença, né? E daí tu vive aquilo ali, vive a catarse e sai dali só tendo sentido coisas, mas sem ter pensado. E daí ele quer criar um teatro que ajude as pessoas a pensarem, saírem dali se questionando e trazer esses elementos de estranhamento que fazem tu ficar, não, espera aí. Aí tu se afasta do espetáculo, tu deixa de estar envolvido e tu começa a refletir sobre o que tu acha daquela situação que está acontecendo, o que tu faria, aquilo tá certo, como se resolve. E daí se criou o meu xodozinho de espetáculo, meu estágio foi um espetáculo chamado A Novelinha dos Três Cruzados, foi escrita por Vitória Rafaela e as músicas pelo Maurício Filber. Não sei se todo mundo que vai ouvir o podcast sabe os componentes do NPEC. E pra mim aquilo ali é a função que eu acredito que o teatro tem e o jeito que ele tem de mudar o mundo. O Amanhã, que também é outra que eu conheço mais, também já tem um pouco disso, assim, de pelo menos tu sair com uma pulga atrás da orelha de... Eu também sinto isso. Por que a minha rotina me incomoda? Por que todo mundo parece que tem essa sensação de sentir rancor de como são os teus dias, pelo menos em trabalhos normais, cotidianos. Pra mim é essa a função, assim, especialmente nas que conseguem trazer as pessoas para pensar sobre isso. Então, pra mim é muito do que tu falou também, porque a arte no geral, tanto o teatro quanto, enfim, essa função da arte, né, de provocar sentimentos e coisas nas pessoas, ela é muito mágica, assim, porque todo tipo de arte, né, ele provoca algum tipo de sensação, mas o legal da arte, o legal da cultura no geral, é que quem consome esse tipo de arte, arte e cultura no geral, tá a todo momento, incessantemente, se perguntando coisas, se questionando coisas. A arte, ela tem isso de fazer com que teu cérebro ele não se atrofie nesse sentido, que ele não só aceite o lugar onde tu tá, enfim, ela te mantém ali questionando. E o teatro, em si, ele tem essa capacidade de fazer com que o público ele sinta empatia pelas personagens, principalmente aqui no caso dessas personagens que estão ali apresentando essas mazelas da vida, só que ele tem uma coisa muito legal que é fazer com que o público sinta empatia por essas personagens através do próprio egoísmo. E aí quando isso acontece, a gente tira um pouquinho
por mais que seja, a gente conquiste o público através dessa parte egoísta dele, de certa forma, a gente consegue tirar a pessoa desse lugar de sou só eu, sabe? E a pessoa começa a pensar, tipo, ok, estou vendo, né, enfim, personagens hipotéticos representando essa situação que me afeta também, mas tipo, tá, essa personagem me lembra tal pessoa do meu cotidiano, e aí tu começa a pensar um pouco mais nas pessoas do teu cotidiano, e começa, inevitavelmente vai se questionar, nossa, mas por que a gente sente isso, por que a gente sofre dessa forma, e enfim, tu vai levar esse questionamento pra casa. E é muito interessante fazer, que nem a Júlia comentou que o Brecht fazia, né, nas peças, de confrontar o público, né, mostrar o que tá acontecendo e confrontar o público ali, diretamente, tipo, perguntas mesmo, com reflexões ali que eles poderiam ter, mas é uma coisa que eu acredito, né, eu estudei pouco sobre ele, mas pelo que eu lembro, assim, ele gostava de fazer isso, de colocar uma reflexão diretamente do palco pro público, né, tipo, o público era confrontado diretamente também. Então, é muito isso, assim, de se tu não propor, né, uma solução em cena, ou ao menos, né, pincelar, assim, algo que poderia ser feito em cena, se tu só levantar já essa reflexão no público já é uma coisa que vai ter frutos, assim, dali a um tempo. Mas propor também é legal dentro da cena. Essa pergunta não é chata, tá? Ela é meio hiperfoco, na verdade. Te deu muito mal, se tu queria que eu ficasse quieta, porque agora a gente vai ter uma aula sobre utilitarismo aqui. Eu gosto muito de Antônio Cândido, não sei se alguém, além dele e da Luana, já ouviram falar, porque é o nome do meu gato, né? Então eles meio que tiveram que ser obrigados a saber. Eu acho que é o Cândido. O Cândido, eu tenho certeza que ele diz... É que pra mim os textos se atravessam muito e raramente eu lembro quem fala, assim. Mas eu sei que ele fala do texto, né? Que o texto... Todo texto basta. Tipo assim, tudo é literatura. Desde... tipo assim, desde... Que tu não vive um dia sem literatura, sem a fruição, enfim. E, inclusive, fruição é uma palavra muito difícil de definir. E eu fico pensando muito... Que não tem, tipo assim, eu vou ficar... Quero ser mais empático, então eu vou ler um texto. Então eu vou numa peça de teatro, sabe? Penso muito nisso, porque não é utilitário. Eu acho que é uma consequência, não uma ferramenta, sabe? Porque eu acho que, tipo, quando a pessoa quer... Primeiro que ninguém quer ficar mais empático. Porque todo mundo acha que chegou num ponto em que chegou no seu limite. Mas eu acho muito interessante isso que tu fala da questão do egoísmo, né? Porque, tipo, sempre sai do teu pra conseguir chegar em algum lugar. Seja isso que tu falou de, tipo, eu conheço uma pessoa assim, ou seja, tipo, eu sou assim. E eu acho que Calhamaços tem, agora falando de literatura, né? Ele tem uma grande... Por exemplo, por que todo mundo que lê Os Miseráveis acha um ótimo livro? Tipo, eu não conheço ninguém que lê Os Miseráveis e fala, nossa, que porcaria. Porque tu passou muito tempo com as personagens, então é meio que inevitável que tu te apegue a elas, sabe? Claro, um livro curto também tem pode ter essa questão, mas eu acho que daí vai muito mais de tu te identificar ou tu identificar alguém, sabe? Sim. Tem que ser muito impactante. Exato, né? exato. Tem que pegar muito na gente. Por exemplo, alguém aqui que viu Criminal Minds não ama o Reed? Eu vi tudo em 3 meses. Eu nunca vi Criminal Minds. Olha, vai acabar tua vida. Isso é uma coisa boa. Pior que sim. Eu vi uma temporada de 20 e poucos episódios, com 40 minutos cada por semana. Acabou minha vida. Só que eu amo todos eles agora. E, tipo, é difícil pra mim o Arthur me falar uma coisa que é real. Porque eu odeio polícia. Mas eu amo eles. E daí ele falou, mas é que eles não são um policial que, tipo, atira em pessoas, entende? Eles mais pensam do que fazem, de fato. Mas você muda a tua pergunta. Não, eu acho que uma coisa que resume muito, eu fiz ela porque inevitavelmente eu acho que ia chegar no papo do utilitarismo. Porque, e isso é como eu entendo a arte, né? Aí eu vou trazer o Leminski, o Paulo Leminski, que ele fala, eu não lembro o termo que ele cunhou, né? Mas ele diz alguma coisa mais ou menos que o poema é inútil e que ele é feito para isso, né? Ele é justamente o espaço onde tu não precisa servir aos outros e que aquilo é aquilo, né? Uma ideia bem poema concreto, assim, de que a gente não precisa necessariamente
Porém, eu acho que quando a gente traz a ideia mais social, a gente traz Brecht, é justamente isso. A gente não tem a obrigação de propor soluções, porque a arte é isso. Mas, ao mesmo tempo, por consequência, querendo ou não, ela vai, através da identificação, questionar. E questionar é o início de propor soluções. Tinha uma professora que ela, inclusive, falava que a gente não deve ler o contexto histórico do autor ou da obra. O que eu acho uma grande bobagem, porque eu sou cria de Antônio Cândido, né? Mas pra mim não existe a obra sem contexto. E É meio tipo impossível. é meio na minha completamente impossível. Assim. E isso que tu falou, tipo, do Brecht, que é uma pessoa que eu quero muito ler, porque tudo que eu vi de trechos dele foi genial. Mas tem gente até que diz que isso não é literatura, sabe? Ou que isso não é arte, que isso é panfletário. E, tipo, eu acho que isso também é pra botar a gente na caixinha e querer ser uma formiga, sabe? Tipo, tu não pode usar esse espaço pra questionar, porque daí tu tá fazendo uma doutrinação. Ai, essa coisa de panfletário. Eu Irrita, também né? cheguei. Acho que dei com a cabeça na parede pensando nisso, eventualmente, por causa dessa paixão por Brecht. Mas, porque eu chego sempre num ponto, assim, de... Tá, mas a ideia não é direcionar a pessoa para um lugar. A ideia é questionar. Mas se a pessoa questiona a posição que ela tá no mundo, no sistema econômico, é inevitável que ela chegue em algum lugar. Então é panfletário, sim. Então, tipo, ando em círculos. Só que daí assim. tudo é panfletário. Exato! Tudo que faz tu questionar o lugar que tu vive, o jeito que tu vive, vai ser panfletário em algum É tipo nível. ideologia, sabe? Que as pessoas usam uma ideologia só pra um lado. Só que, tipo, tudo é ideológico. Sabe? Então, eu acho que daí vira um xingamento, panfletário, ideologia, doutrina, sabe? Só que são coisas inevitáveis. Porque todo mundo parte de um lugar e, tipo, até a escolha de palavras, aí volta pra análise do discurso, que tu usar vai vir de algum lugar, sabe? Acho que o exemplo mais que me vem à cabeça é, tipo, estadunidense, norte-americano e americano. Uma vez eu falei isso em aula, nossa, isso dá um artigo, mas, tipo, estadunidense é a pessoa de esquerda, norte-americana ela tá querendo ser neutra, e americana ela é de direita, não é? Faz total sentido. Então, acho Eu não que... entendo quem não se irrita se chamarem de americanos. Juro. Mas isso era um consenso até na minha turma de, tipo, quinta série. Por que que eles se chamam de americano, Onde é que você professora? estudou? Olha, pode ser surpreendente, considerando que eu acabei de falar, mas do Santa Catarina. Isso é muito surpreendente. Eu queria tanto ser tu. As pessoas eram muito... seguiam a mentalidade dos pais, né? De direita, a maioria. Mas isso é um pensamento que foi, tipo, um consenso naquele dia que ficou marcado na minha cabeça, assim. Todo mundo ficou, mas por que que eles se chamam de americanos? Nossa, a minha escola era horrível. Tinha um guri que fazia embaixadinha com iPod. Preciso dizer onde eu estudei também? Preciso? Sim. Na INH, na fundação. Era meio óbvio, eu acho. Embaixadinha com iPod. E dizia, não, meu pai me dá outro se quebrar. Ai, que ódio. Contribuições, pensamentos. Quer falar? Nós seguimos. Nem o Vitinho. Ele- Hoje eu tô bem quietinho. Eu acho que ele tá pensando. Comentário. Eu acho que ele tá pensando. Tu tá com uma cara de quem tá pensando. Não, tô deixando espaço pros outros. O Klaus tá só concordando. Eu queria muito saber o que tá passando na cabeça dele. Certo? Vamos pro próximo trecho, então? Ju, qual é o próximo? Do Amanhã da Máquina, nem sei. Pode ser. Cena 6. Uma questão de solidão. Esses dias eu fui em uma exposição de arte porque eu queria ficar sozinha. De vez em quando eu me escondo em uma ou outra para chorar um pouquinho. Mas não é nada demais, é só a vida adulta mesmo. Quando eu era criança, eu passava horas dentro do museu que contava a história do fundador do meu colégio, apesar das paredes barrocas e do cheiro de catolicismo. E lá, sozinha, eu mexia nas obras de arte onde dizia não toque. O que era irônico, pois não tinha nem público, imagina um com intenção de tocar. Uma vez eu estava em uma exposição, eu já tinha tirado uma sonequinha inclusive, pois era o único lugar que eu não precisava pagar um café e esperar 3 horas
E não me leve a mal, mas o café naquela época custava R$8 e eu tomava cada gole pensando R$1, R$2, R$3. E deixo lá, nem tomo mais, fico só admirando igual uma obra de arte. E quando eu ia saindo da exposição, passava por mim uma senhora, me olha de cima a baixo e diz: Deus te abençoe, minha filha. Lembrei sem intervalo de segundo do dia que eu e uma colega estávamos voltando de ônibus e ela me perguntou se eu me relacionava com mulheres. E eu respondi que sim, e ela aos poucos foi paralisando, constrangedor, silêncio total. Quando ela voltou desse transe bíblico, ela me disse: sabe, eu gosto de conviver contigo, mesmo que tu arda no inferno. Acredita? Acho que é importante para esse contexto que está escrito no início que quem fala é moça. Então... Ai, muito bom. Que bom que eu tenho eles inteiros que o Maurício me mandou depois. Mas tem uma frase... Dizem que foi o Caetano Veloso, mas eu fui procurar depois e eu não achei que foi o Caetano Veloso. Não achei nem quem era. Mas que falam, tipo, tá, tu não acredita em Deus, tu não tem medo de ir pro inferno? Daí a pessoa fica, tipo, tu não entendeu? Eu acho que é muito... Ai, sério, isso é muito... E volta para o que a gente falou antes, né, das perspectivas, assim. Mas eu fiquei pensando também nisso de, tipo, o que é ético se não tem ninguém te olhando. Tipo, tu pode tocar num negócio que tá escrito não toque se ninguém tá olhando, sabe? Tipo, tu pode roubar uma coisa se a loja, o lugar não tem dono. Acho que o jurado acaba sendo tu, né? E a tua própria consciência. E o que tu considera errado? Encostar numa obra que ninguém vai ter o prazer de encostar? Não sei. Não sei se eu consideraria. É que eu acho que não tem uma resposta certa. E tinha outra coisa que eu tinha pensado aqui. Ah, do ficar sozinho. Sabe, uma coisa que eu aprendi, que eu gosto muito, é ir no cinema e almoçar sozinha. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muita vergonha de aparecer no Twitter um dia, sabe? Tipo, solidão ou liberdade. No TikTok. Juro. É que TikTok eu deletei porque eu não tenho autocontrole. Né? Mas eu fico... sabe, tipo, até se vocês gostam de ficar sozinhas, onde vocês gostam de ir pra ficar sozinha? Porque ir no cinema sozinho é uma experiência. Porque daí, tipo, tu ri sozinho, tu chora sozinho. Naquele momento te basta. É muito bom. Uma vez eu fui no cinema com a minha irmã, mas a gente queria ver filmes diferentes. Daí a gente entrou juntas e saiu juntas. E depois ficou conversando sobre como foi a experiência, porque eram filmes também que eram novos, né? Daí a gente se contou, assim, foi legal. Eu gostei de coisas, não gostei de coisas, mas também sem se contar muito, só contar as emoções e o que a gente sentiu e como foi a experiência. Se não me engano, era o Rei Leão novo. Foi bem ruim. Eu gosto muito dessa ideia. Tem uma discussão, assim, na literatura. Eu tenho um Instagram onde eu falo de livros, né? E tem uma discussão das pessoas que falam, que tem Instagrams que falam de livros, ou que fazem conteúdo literário, que é o que é uma leitura conjunta e o que é um clube do livro. Porque uma leitura conjunta é tu ler grãos com todo mundo. Outra, um clube do livro seria, tipo, tu ler Brecht, eu ler Grãos e a Vitória ler Shakespeare, sabe? Tipo, e depois dividir com essas percepções diferentes. Porque daí, às vezes, tipo, o que tu me fez sentir, o que tu sentiu, me vende a obra. Sabe? Isso é muito legal. E às vezes o jeito que tu sentiu cria uma expectativa muito absurda. Daí eu, tipo, vou ler e... Ah, que saco. Isso aconteceu com o Avesso da Pele, com uma amiga minha, que eu falei, cara, eu fui dormir... Sabe o Avesso da Pele? Sabe? O Avesso da Pele é um livro do Jefferson Tenório, que é um cara carioca que morava, não sei agora, em Porto Alegre. E o Jefferson é um cara negro e ele conta toda a história, tipo, do menino contando sobre o pai, que o pai era professor de literatura e tal. Aí não vou falar o resto porque é muito bom, tem que ler. Só não leia antes de dormir, que é o que eu fiz. Então eu fui dormir chorando e eu dormi de tanta dor de cabeça que eu tava. E eu falei pra essa minha amiga, eu falei, cara, cuidado, eu vou te emprestar esse livro, mas não leia antes de dormir. E aí ela terminou e falou, mas amiga, eu sou negra, isso é só mais uma terça-feira pra mim. E eu fiz essa cara. Eu fiquei tipo, amiga, como assim? Ela, isso não... Ah, pra mim isso é normal. Meu Deus. E daí eu também penso que isso é ruim, sabe? Tipo, porque ela se acostumou. Pra mim também, tipo, eu me chocar
mostra que eu não conheço a realidade, mas ela se adaptar, ela se não se chocar, mostra que tipo ela se acostumou, que também é horrível. É muito triste. Os dois jeitos são tristes, sabe? Não, e faz pensar, né? Tipo, vocês sendo amigas, né? Tipo, tu conhecendo ela, ainda assim, tipo, tu não consegue ter dimensão de toda a experiência de vida dela, assim, né? A gente para pra pensar muito no nosso local de privilégio, assim, de também não ficar sabendo de certas coisas É que eu acho também que ela, e enfim, o namorado dela também é negro, né? E como eu falei antes pra ti, a minha casa é uma grande república, a gente recebe muita gente o tempo todo. E a gente tem muitas reuniões lá. E aí... literalmente uma república? Não. Ah, tá. É só um lugar que muita gente vai. Só pra Não, eu sempre tenho que avisar. E aí, uma vez ele tava chegando lá e, tipo, todo mundo entra, sai. A Luana já entrou 1000 vezes. Às vezes até, acho que com alguém... Às vezes até com, tipo, não sei, o portão aberto, daí tu entra de boa. Várias pessoas já relataram isso. E esse meu amigo e um outro amigo negro foram as duas únicas pessoas que tiveram problema de entrar. Nossa. E aí, obviamente, eu queria fazer um escândalo e o Arthur não deixou. Mas, talvez com razão, porque a gente não quer se indispor com os vizinhos, mas ao mesmo tempo eles cometeram um crime e, tipo, a daí entra também que é crime, que o crime ser moral ou não. O que eles fizeram é horrível. E aí, a minha psicóloga faz muito, daí entra aquilo da empatia, de tipo, tá, porque eu ficava falando, cara, isso nunca aconteceu com ninguém branco. E ela falava, mas tu já parou pra pensar que o que acontece contigo, tu também tem que pensar, aconteceria se eu fosse um homem? E daí eu fiquei tipo, meu Deus, mas... E 95% das vezes a resposta é não, tá? É inevitável, né? Então, eu acho que entra muito nisso, de, tipo, o que a Luana falou antes também, do outro a gente consegue, até porque a gente não tá dentro da situação, né? Mas do outro a gente consegue ver mais gritante e da gente é tipo, não, tá, tudo bem. A gente às vezes até reconhece a luta na qual a gente está inserido, né? Mas não se acha... Não é o suficiente. Não é o suficiente. Tipo, reconhece o contexto, mas não se reconhece como parte desse contexto, mas não se respeita dentro desse contexto de certa forma, né? Fica ali, né? Sabe, antes de eu entrar na UP, enfim, no geral, assim, eu ficava pensando, cara, mas eu não li Marx o suficiente pra entrar num partido de esquerda. Só que, tipo, tu nunca vai ler Marx o suficiente, porque é muito difícil. O que importa, na verdade, não é o conhecimento da obra em si, mas O que tu faz com aquilo? Exatamente, né? Como ela te atinge, mesmo que tu não saiba da existência da obra em si. Não, né? e tipo, Então, tu vai ter que ler os 4 tomos do Capital, tipo, umas 10 vezes pra tu entender tudo que tá ali. Ou tipo, quando a pessoa fala, mas eu li Marx com 10 anos, tá? Mas tu entendeu Marx com 10 anos? Porque eu já ouvi isso muitas vezes, de pessoas que leram Marx com 10 anos. Tu leu Pequeno Príncipe com 10 anos, tu não entende. Exato, tipo... Tu tá com cara de quem quer falar alguma coisa? Não sei, que a gente tem um amigo, eu e o Vitinho, que inclusive está se mudando pro Rio de Janeiro hoje, tchau, Grando, que ele foi essa pessoa, assim, hiperfoco extremo em Marx, e foi a única pessoa que eu conheço que tentou, e Lucas Grando. O Lucas Grando, daqui de Novo Hamburgo. Ele tá se mudando pro Rio de Janeiro. Ele fez ciências sociais, né? Sim, e daí ele trocou pra história porque ele disse, Sim. Eu quero me formar um dia, e era no Unicino. Sim, ele foi meu colega em ciências sociais. Então, a história de por que ele tá indo pro Rio de Janeiro é bem engraçada, mas acho que não cabe no contexto aqui do podcast. Ela me diz que é web namoro. Putz. Que ele conheceu no Call of Duty. Cara, só ladeira abaixo. Tá, vamos trocar de E a assunto. mina é um gênio e passou nos maiores concursos do Brasil. Tá, falando que ela é decente, ele não vai chegar lá. Isso Não. é que nem a guri da rodoviária, sabe? É justamente o bizarro. Tá ligado? Ele conheceu uma mulher bonita no Rio de Janeiro que existe. Tá ligado o guri da rodoviária? Não. Procura Perigos Web Namoro no YouTube. É horrível, cara. O guri sai daqui, gasta todo o dinheiro, daí é um cara do ProErd que salva ele. Não, o dele é uma história bem feliz. Cara do Bem legal. Proerd.
Sim, assim? porque eles são policiais, né? E ele vê um cara com uma camiseta do Proerd, ele lembra de um professor que ajudou ele, não sei o quê. É isso, né? E aí ele vai e fala com o cara do Proerd, aí eles mandam ele de volta pra cá, e ele desolado que a pessoa bloqueou ele quando ele chegou lá. Ah, mas também é meio idiota, né? Tem gente que merece ser tadinho. Tipo, ele Ai, que horror. foi, sabe? Ele foi no Rio de Janeiro e a pessoa era real. Não, mas é que no caso dele a pessoa não era real. E, tipo, Como a é que pessoa. tu vai saber? Mas é que a pessoa nunca mandou foto pra ele, nunca Ah, falou daí- com ele, entendeu? Nunca mandou foto. Com todo respeito. Ele não sabia nem a foto da cara da pessoa. Mas como é que é reconhecer? É isso que eu me Como é que tu vai pergunto, encontrar a entendeu? pessoa? E ele morava com a avó, sabe? Ele deixou. Daí eu me sinto meio mal, porque daí ele deixou a avó sozinha. Eu me mas sinto pô. mal pela avó. Mas enfim, o Lucas Grando, ele foi uma pessoa que teve um hiperfoco. Tem ainda, tipo, leu muito Marx, tipo, a pessoa que eu conheço que chegou mais perto de ler toda a obra, ainda que não leu toda a obra, leu o Capital e ele lê, tipo, com calma, com paciência, relê, vai tentando entender, porque o Capital, principalmente, é muito difícil de entender. E daí ele assistiu justamente o meu espetáculo, a novelinha dos Três Cruzados, o meu estágio, e achou ótimo, achou muito legal, mas disse que ele acha que hoje em dia o marxismo já não se aplica da mesma forma, pelo menos, porque não existe uma visão das pessoas mais como classe trabalhadora única. Porque as pessoas já não se veem mais, muitas não se veem mais como funcionários de alguém. E aí entra aquela coisa, né? Ah, mas quem é o burguês? Cara, o dono do Bourbon não é o burguês. Porque ele depende de alguém. Pois é. Tipo assim, se ele parar de trabalhar, vai demorar muito. Mas o dinheiro dele acaba, sabe? Mas todo mundo que depende de alguém, Mas se o Vitinho não tivesse saído, Ele para ia os me que cagar estão no apenas soco. ouvindo, o Vitinho acha que é saudável ter esse ódio das pessoas que não são a burguesia, mas Com que são certeza. mais ricas que tu. mas com certeza. Porque elas, tipo, eu acho que o que essa galera quer, que a gente chama eles de burgueses, porque o sonho deles é ser burguês. E, tipo, querendo ou não, eles nos oprimem igual, sabe? Sim, e estão dispostos a fazerem o que for necessário para ir nesse caminho, né? Uhum. Então, sim. Mas, É, desculpa. pode falar. Não, é que eu ia dizer que a raiva e o ódio são coisas produtivas. É. Não, total. Porque a questão é de saber usar, né? Sim, direcionar. O que você fala? Me fugiu mais. Ah, tá. De que a gente não se reconhece muito, né, como classe trabalhadora, né? Uma massa só, né? Porque tem muita essa coisa do empreendedorismo hoje em dia, né? Que, ok, quando a gente olha a fundo, assim, o que me parece muito, toda essa questão é de... Assim, a gente tem graves problemas, né, quando a gente para pensar na CLT e como... Na verdade, a maioria dos problemas é porque ela não é respeitada, né, na maior parte dos casos em que há problemas com a CLT. Mas, enfim, foi muito flexibilizada e muitas coisas aconteceram com ela, né. Que eu até entendo o motivo do ódio das pessoas por ser, enfim, trabalhar de uma forma regularizada e o encantamento com essa ideia de que você não vai precisar trabalhar para ninguém. Só que quando eu paro para pensar de uma forma um pouco empática com as pessoas, não empática, mas tentando pegar alguma coisa do inconsciente de toda essa propaganda que a gente tem do empreendedorismo, é muito a vontade de ser um pouquinho opressor, sabe? Eu quero buscar algum momento da minha vida, tipo, eu quero ser o meu próprio chefe, mas se um dia eu tiver funcionários, eu vou gostar muito também, porque eu vou estar acima deles, sabe? Muito essa ideia de que descartando essa ideia de ser funcionário, automaticamente eu estou um pouco mais próximo de ser a pessoa que tem funcionários e está num patamar acima, sabe? E é uma forma muito simples e alcançável a todo mundo, né, que não é o burguês, de fazer isso. Desde que eu comecei a trabalhar, eu fui mais freelancer do que qualquer outra coisa, né? Então eu posso dizer, cara, eu só queria poder ficar doente.
Exato! Sem parar de receber, né? E, tipo, eu queria poder não virar as noites. Queria chegar em casa e, tipo assim, não ter que pensar. Poder sentar na frente da TV e, tipo, tá, agora eu vou desligar minha cabeça. Porque eu acho que tem isso também. As pessoas criticam muito... Eu vou saco pra mala agora. Mas as pessoas criticam muito, é porque ninguém lê. Cara, como é que as pessoas vão ler se elas estão numa escala 6:1, velho? Isso também é um problema de classe. Porque tu não vai ler, tipo, tu não tem cabeça pra isso. Tu vai querer desligar o cérebro. E, tipo, tem livro pra desligar o cérebro? Tem. Mas enquanto as pessoas só venderem literatura como Machado de Assis, isso não vai acontecer. Enquanto a escola não tiver... isso é muito polêmico quanto a isso. Mas enquanto a escola não tiver no ensino fundamental literatura pra tu conseguir aprender... Tipo, que literatura é muito mais do que Machado de Assis, pra tu achar teu gosto, pra tu, tipo... Porque é isso, tipo, tu não vai falar eu odeio música porque tu não gosta de, sei lá, Mozart, sabe? Isso não existe. Então, como é que tu vai dizer que tu odeia ler porque tu não gosta de Machado de Assis? Cara, eu acho Machado de Assis difícil. Eu faço letras. Isso me desbloqueou uma memória de que existia alguma assinatura ou alguma coisa de revista... de recomendações que se chamava Para Gostar de Ler. Que era uma coleção de livros. Isso! Que era livros que tinham a ideia de ser mais acessível, justamente para tu aprender que leitura é uma coisa, é um entretenimento, não é uma atividade intelectual. Só que sabe o que acontece hoje? Tenho muitos desses livros na biblioteca. Só que quem cuida da biblioteca? Vocês sabem? É o professor que ficou doente, afastado por burnout, daí precisa botar ele em algum lugar porque ele fez concurso. Dele vai pra biblioteca. E, tipo, a leitura é uma formação continuada, entende? Tipo, primeiro, nunca vai chegar ao ponto que tu soube tudo. Porque nada é assim, né? Mas, enfim. E segundo, é um dever de todos os professores. Não só, entende? E aí tu vai botar na biblioteca uma pessoa que não lê. Esse assunto meio que me tirou do sério. Vários de hoje. Mas esse é tipo assim, cara, que saco, sabe? Façam. E tipo, pra mim é meio óbvio que o TikTok... E eu não vejo o TikTok como inimigo, tá? Porque eu vejo o BookTok, enfim, assim, é um tema que eu pesquiso bastante academicamente. E eu vejo que, tipo, na pandemia, tá? Que a galera ficava mais em casa, tinha mais tempo e tal. Livros de 2015 foram para a lista dos mais vendidos. Tipo, anos antes. Porque alguém indicou no TikTok. Só que daí agora tá caindo, e esse vai ser o tema do meu TCC, né? Que agora eu finalmente decidi, mas tá caindo a quantidade de pessoas que lê. Eu tenho duas teorias, assim. Uma delas é que essa galera entrou no vestibular, na faculdade, então, tipo... Eles não têm mais tempo de... Porque antes eles tinham uma média de 14 anos. Então agora eles são mais velhos, sabe? E a outra é... Eles não leem mais o que tá ali. O que tá sendo recomendado. Tipo, eles cresceram, sabe? E as duas coisas, não sei vocês... Pode ser as duas coisas juntas, podem né? ser verdades. Pelo menos no contexto da minha vida. Eu lia muito mais com 14 anos porque eu tinha mais tempo. Mas também porque quando tu... Tchau. Quando tu cresce, tu tem que achar o conteúdo que se adequa à tua idade, mas que tu ainda gosta. E daí exige o tempo. E também porque a gente se cobra muito também depois que a gente cresce e é tipo, não, agora tu cresceu, agora tu tem que consumir um conteúdo, assim. Sendo que não, né? Tipo, só o fato de ler, ele já cumpre, né, a sua função ali, né? Que é tipo, enfim, conseguir focar, alimentar o teu cérebro com alguma coisa, né? Eu acho que isso vem de uma expectativa externa também. Tipo, como assim tu lê romantasia, sabe? Que é tipo a fantasia, mistura do mundo, sabe? Tipo... Sim, porque... tem isso também, mas a gente, claro... É que daí vem pra gente, a gente se cobra também. Tem obras e tem obras, né? Mas mesmo uma obra feita para um público ali infanto-juvenil, ela pode te trazer muito conteúdo para além da história que tá sendo contada, eu amo né? Jagelano e Jebojunga. Bolsa Amarela, cara. É um livro infanto, eu não acredito muito nisso de idade, mas enfim, isso é outra polêmica.
Mas um livro, tipo, para umas crianças de 12 anos é pra ser. Impossível! A Casa da Madrinha, que é que eu comprei pra ler com meu afilhado. Questão de classe, até de questão de classe. É que se tu não tira a criança pra burra, né? E aí eu entrei num hiperfoco agora de que eu gosto muito de ler literatura infanto-juvenil. Porque tem umas nuances que uma criança não vai perceber, sabe? Tipo... Até, tipo, uma coisa que... Ou pode perceber? Exato! Uma Mas coisa... é que daí entra aquela coisa de ler Marcos com 10 anos, né? Ah, sim. Tu não vai entender como um adulto, sabe? Tipo, Mas talvez essa é a vantagem. Tu nossa, não vai daí tu... entendendo que nem um adulto. Aí tu me lacrou, deve ser bem mais fácil ser criança mesmo. Teve uma que ficou famosa no TikTok também, uma época nas redes sociais, que era a série Bluey. Vocês já ouviram falar? Não. Bluey é uma série super leve, infantil, pra crianças de tipo... Eu imagino que a partir de uns 3 anos tu já consiga aproveitar. E é super cheia de nuances pra... Tu tá falando daquela série, no caso, desenho? É, desenho. Ah, tá, sim. Episódio de 5 a 7 Tu olha minutos, às vezes, assim. né? É que ele gosta de olhar cartoon. Não aparece no cartoon? Bluey é uma série Tem muito um panda, não é? terapêutica pra adultos. Ah, então São não sei. cachorros. Sei lá, não sei. Ele traz temas muito adultos, assim, tipo dificuldades com infertilidade em mulheres. Crianças com só 3 que- anos. Mas é que a criança com 3 anos Não não vai vai pegar toda a perceber, nuance. assim. Ela vai se divertir com o que a série fala. Talvez ela vai absorver, né? Mas não do mesmo jeito que o adulto. E o adulto pode sentar do lado e ele vai sentir que aquilo é pra ele também, porque não tá tirando a criança pra burra. Que nem outros. E a gente tem que lembrar que todo conteúdo que é produzido para criança é produzido por adultos, né? Então vai ter alguma coisa ali, né? Eu odeio, tipo, livro adolescente, assim, que aí é feito por um senhor de 50 anos. Mas assim, um senhor, no caso, porque a cabeça dele tá nos 70, sabe? Dele usa uma gíria, tipo, muito ruim, que ninguém usa, sabe? Tipo, e aí fica muito forçado. Contribuições, comentário. Tá muito quietinho. Ele é quietinho. Eu falo por nós dois. A gente pode partir pro próximo, que na verdade é a leitura do livro, né? Ah, é verdade. Trechinho do livro. Eu já tinha esquecido do livro. Esse aqui a gente pode... Deixa eu ver quantos personagens são, mas acho que podemos ler em conjunto. Não lembro o número das páginas, Tá aqui é. no roteiro. É que eu botei lá atrás. 158 até 162. Bem no finalzinho. Trouxe teu livro? Sempre. O Maurício ainda precisa assinar pra mim. Eu achei que ele ia estar aqui hoje, mas igual eu esqueci. Vou lembrar aí. É na cena 4? Isso. Deixa eu só ver. São 2 personagens só. Quer que eu seja o narrador? Pode ser, é verdade. Cena... Só deixa eu combinar desculpa. com a Ju. Ju, qual das personagens tu prefere ser? É a cena 4? Isso. Tanto faz. Tem algum que tu Poxa tem vida. Tá, então eu sou o pássaro. Tá bom. Seu Dom. Pra ser decisivo. Duda vai ser o narrador. Cena 4. Externíssima espacial. Tempo indefinido. Pedra perto da Terra. O pássaro começa a saltar... Meu Deus. O pássaro começa a soltar feixes de fogo de si, que ficam flutuando ao seu redor, ao mesmo tempo em que seu tamanho diminui. Ele fica mais ou menos do tamanho de Dom e pousa ao seu lado. Sabe o que me deixa mais triste? O quê? A gente aqui, num possível último instante da vida que eu conhecia, sabendo que não precisaria ser assim. Mas eu sei que, no geral, nós fomos horríveis. Vocês foram muito pior do que horríveis. Vocês sequer respeitavam uns aos outros. Lutavam entre si por coisas tão estúpidas como territórios, E petróleo, e ouro, e água. e seguidores. A gente estava num momento bem complicado mesmo. Que necessidade imbecil de ter que vocês sempre tiveram. Já não dava mais para não ver o estrago que estávamos fazendo. Era realmente absurdo. Achei que você ia tentar defender a humanidade na esperança de encontrarmos uma forma dessa destruição toda não acontecer. A humanidade anda meio indefensável hoje em dia.
O discurso de ódio tem alcançado tantas pessoas e feito elas perderem grande parte daquilo que chamamos de humanidade, que ficam mesmo em dúvida sobre para qual caminho estávamos indo. Se você não explodisse, é bem provável que nós mesmos nos explodíssemos em alguma guerra sem sentido e completamente evitável. Desculpa. Dom e o pássaro olham para o infinito por um instante, em silêncio. Era só não ter feito tanta merda, mas que coisa! Eu sei, eu também tô indignada. Não era difícil! Eu sei! Vocês tinham recurso suficiente para acabar com a fome do mundo! A gente tinha tudo! Mas Dom e o pássaro caem em lágrimas, completamente decepcionados. Depois de chorar por alguns instantes, conseguem se recompor. Você até que é legal, sabe? Quando meus amigos criaram esse instante congelado no tempo para eu poder vir aqui e tentar encontrar alguma solução para essa situação, achei que seria uma argumentação infinita com alguma criatura cósmica, mas você me parece tão triste e decepcionado quanto eu. eu adorava vocês. No decorrer das eras, eu vi tanta criatividade, tanto conhecimento sendo aplicado para melhorar o mundo. Vi tanta gente lutando para corrigir as rotas que o egoísmo de alguns impuseram a tantos outros. De tempos em tempos, eu acreditava novamente em vocês. Mesmo que grandes iniciativas acabassem afundando frente a poderes individuais muito maiores que a vontade do coletivo. Mas eu vi vilas prosperarem, onde mulheres estavam em cargos de comando. Vi um movimento de desconstrução das relações e um afastamento gradual das dualidades que só serviam para ampliar o preconceito e a discriminação. Vi entendimento, bondade, vontade. E então, viu o egoísmo, a destruição da natureza, a dominação digital da nossa atenção, o design viciante das redes sociais, o aumento da ignorância, o desprezo com o sul global, as ameaças de guerras, as invasões colonizadoras, o aumento dos problemas mentais, o burnout da escala 6x1, o esvaziamento dos direitos trabalhistas. Outro instante de silêncio se instaura entre os dois. Não era você quem deveria defender o seu próprio povo nesse momento de crise? Pra tu ver como estava complicada a situação. Nem a gente via tanta esperança assim. Mas, por incrível que pareça, eu era um dos mais esperançosos. E estava numa situação até que confortável. Boa parte tinha a ver com isso também, nosso conforto. Ou a aparência de conforto, sabe? Primeiro de tudo, quem tinha um trabalho massacrante poderia pensar, mas eu estou empregado, pelo menos isso. E lutava para não perder esse trabalho a todo custo, mesmo que lhe custasse a saúde física e mental. Depois, quem conseguia crescer um pouco e ter algum pequeno negócio ou algo do tipo, parecido com o que eu tinha até, poderia correr o risco de não perceber que fazia parte desse mesmo grupo. Talvez até se sentindo alguém superior. Ilusoriamente, é claro, porque quem realmente mandava via eles como um lixo também. Um lixo um pouco mais útil e fácil de manipular, porque vendiam para eles a mentira de que seria só se esforçar que em algum momento seriam iguais a esses grandes empresários. Mas nunca seriam. Claro que não, mas sempre foi importante esses pequenos acharem que um dia poderiam ser. Enquanto isso, as grandes corporações e os maiores bilionários seguiam comprando quem precisassem e iludindo essas pessoas para conseguirem fazer coisas horríveis com o nosso apoio, porque eles praticamente controlavam a nossa vida. Nossos itens pessoais, nossos equipamentos, nossas redes sociais, nossos vícios, nossa compulsão desenvolvida por consumir cada vez mais. Criaram a obsolescência programada dos nossos dispositivos eletrônicos para que não durassem mais do que alguns anos e precisassem ser trocados constantemente. E ainda conseguiram vender pra gente a imagem de que uma pessoa bem-sucedida precisaria estar constantemente com um modelo novo, com uma imagem nova, com uma ostentação maior. O nosso rosto limpo já não era mais suficiente. O nosso corpo, se fosse diferente do padrão, também já não era mais o suficiente. Não era mais aceitável. O acúmulo de poder financeiro se transformou em poder político e bilionários começaram a influenciar nas decisões de países inteiros. Isso é tão absurdo e tão completamente ilógico. A minha mente, que vive da experimentação de ingredientes em busca de equilíbrio de sabores, de uma experiência de vida através daquilo que eu sirvo e daquilo que minhas viagens me proporcionaram, não consegue entender como exaurir o mundo até o limite faz sentido para alguém. A gente tinha a inteligência, a criatividade, os recursos e a possibilidade de ser e criar as maiores maravilhas possíveis para além daquelas que a própria natureza já havia criado. E nós decidimos ser irresponsáveis, egoístas, prepotentes e fracos. Fracos de moral, fracos de ética, fracos de humanidade. E houveram tantos sinais. É tão hipócrita perguntar onde foi que nós erramos, porque além de errar, nós ainda fazíamos isso de propósito. Nós sabíamos, nós éramos. Dependia de nós
e nós falhamos. E agora vamos todos morrer. Novamente, um silêncio se instaura, mas não por muito tempo. Ai, que cena catártica de ler. Cada vez que eu leio uma coisa desse livro, eu fico tipo, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, agora eu acho que eu vou tentar ser mais breve, porque a gente tá aqui há bastante tempo, né? Mas eu fiquei pensando muito naquilo que fala de tipo, quem tem mais seguidores. Como eu falei, eu tenho um Instagram literário, né? E é um nicho muito minúsculo, assim. E uma vez eu vi alguém falando, tipo, já parou pra pensar que, sei lá, a Vitória tem um Instagram ou alguma plataforma que fala de livros, com certeza, se a Vitória explodir, vai respingar na Júlia. Porque não é como se, tipo, tu tivesse que seguir uma pessoa só, e não é como se as pessoas simplesmente não soubessem que existe esse nicho. Então, de certa forma, vai respingar em ti, sabe? Então, acho que, sim, existe nessa comunidade, se assim pode ser chamado, muita rivalidade, sabe? Porque, tipo, todo mundo quer ser meio estrelinha, assim. Mas, ao mesmo tempo, existe... Tipo, eu acho que é meio da vida isso, sabe? Tipo, sempre tem umas pessoas meio... qualidade duvidosa, e sempre tem umas pessoas muito massa. E eu acho que é meio isso, assim. E quando eu ouvi falar isso, eu fiquei, cara, é verdade. É bem isso. Eu tinha pensado em outra coisa enquanto a gente tava lendo, mas agora eu se esqueci. Mas eu gostei muito da parte ali da escala 6x1, porque esse livro não é desse ano, né? Ele foi lançado. Faz desse ano, mas a escrita foi ano passado. Uhum. E eu tô com um problema muito grande de anos, pra mim a gente tá só em janeiro. Né? 2020. Né? Tipo... Não, é que é aquela coisa, depois da pandemia veio os pós-créditos, né? E a gente tá vivendo eles. Mas é isso que a gente tava falando antes, de tipo, como continua, sabe? Eu tenho um professor, meu livro favorito é Os Supridores. Tu vai amar, tu não, já leu? Não, mas eu sei do que se trata e quero ler. Por favor. E Os Supridores, pra não me alongar muito, ele fala muito de problemas de classe, assim. E esse professor, ele fala que, tipo, não vai ser um clássico. Só que é meu livro favorito, eu fico, tipo, vai ser um clássico. E, tipo, enquanto o capitalismo perdurar ou não, ele vai ser um clássico. Porque, tipo, qualquer pessoa vai conseguir... O que é um clássico também, né? Relativo. Mas, tipo, é um livro que nunca deixou de dizer, de acordo com o Ítalo Calvino, sabe? E, tipo, é meio que isso. Digamos que o capitalismo cai e a gente tem a revolução... sei lá, quando, porque não é também acabou, fez a revolução, acabou, né? Mas aí eu acho que vai ser muito isso, assim, tipo, como é que as pessoas viviam naquela época, sabe? Como é que a gente entende a cabeça das pessoas daquela época. E se não cai o mundo, se continua essa porcaria, as pessoas vão continuar se identificando com aquilo. Sabe? Então, tipo, de certa forma, sempre vai ser um clássico no meu coração. Porque ou vai ter identificação ou vai ter entendimento. É tipo agora a gente olhar em retrospecto como é que as pessoas aceitaram o Holocausto. Sendo que agora estamos vivendo algo bastante semelhante. É mais que o Holocausto, né? É o Holocausto televisionado. E tem isso também, na época do Holocausto não existia internet, né? Tipo, a pessoa que morava, sei lá, no interior, provavelmente nem sabia... Ficou sabendo que estava acontecendo uma Segunda Guerra Mundial depois que ela já estava acontecendo há muito tempo, né? E hoje não, hoje a gente é ainda pior de certa forma, né? Porque a gente sabe em tempo real das coisas que estão acontecendo no mundo e a humanidade segue alheia a isso, né? Porque tá todo mundo ali, eu tenho os problemas da minha vida para resolver, não vou me importar com isso que tá tão longe de mim. Sendo que, tá longe, mas... São pessoas. Você tá sabendo disso. E aí ninguém vai poder dizer que não sabia. Eu tenho um clube do livro de literatura palestina, né? Porque eu acredito que realmente é a literatura que vai tirar a gente do... Porque um dia meu namorado sempre fala, né? O que a Duda do Pátria Nova tem a ver com isso? E eu tava tipo, cara, o que a Duda do Pátria Nova, eu moro no Pátria Nova, né? O que a Duda do Pátria Nova pode fazer por isso? Porque, tipo, a Duda do Pátria Nova não pode fazer nada. Eu falei, tá, mas o que eu acredito, sabe? Daí, era um dia que eu tava com muita raiva, todos os dias, né? Mas aquele dia direcionado a Israel. E aí eu fiquei, cara, o que eu posso fazer, Daí eu abri a internet e daí eu pensei, cara, eu vou criar um clube do livro.
só de leitura palestina e de pessoas da diáspora, assim. E agora tem, eu acho que é pela Tábua, que é uma editora que publica sobretudo o Oriente Médio. Tá saindo um livro que daí eu lembrei pela tua fala, que é algo do tipo, um dia todo mundo vai ter sido contra isso. Só que, tipo, como eu falei do meu afilhado antes, ele é o amor da minha vida, né? E aí eu fico pensando, cara, o que eu vou dizer pro João que eu tava fazendo? Sabe, tipo, vai ser... Quando o Bolsonaro ganhou, o meu choro era muito por ele, pensando, cara, esse guri vai crescer achando que é normal, sabe? E aí, desde então, acho que inconscientemente eu fiquei tipo, tá, eu tenho que fazer alguma coisa que depois essa criança vai falar, cara, minha Dinda lutou ali na Terceira Guerra Mundial, sabe? Sim. Do lado certo. Do lado certo. Comentários, contribuições. Isso foi um pé. Não, foi Ai, que susto! Eu pensei, Meu pé nossa, faz que isso. pé, que gostoso! O assunto Palestina. Não, a gente partiu. Não lembro. Eu falei que meu cérebro é rápido, mas era algo do tipo... A gente tava... Tu falou de guerra que tá acontecendo, tipo, na nossa frente, só que eu não lembro o porquê tu falou isso. Mas aí tá gravado, todo mundo pode ver depois. Vai ter. Não, mas é isso, né? Ai, eu vou acabar fugindo um pouco do assunto, mas quando tu falou disso de ele vai crescer achando que isso é normal, me veio muito aquilo de que os bebês, né? Quando eles nascem a partir de um contexto, né? E é muito... Nossa, eu tive um déjà vu. Desculpa, mas é que foi bem forte. Foi muito forte. Eu também tive antes, quando eu tava entrando aqui. Nossa, muito bom. Desculpa. Mas muito, Eu não gosto quando falam de déjà vu, que daí eu tenho também. Mas agora mas foi muito bizarro. Eu fiquei tipo, eu já tive aqui. já tive essa conversa aqui. Talvez em outro multiverso também esteja acontecendo, deu uma interferência ali. Mas quando a gente lida com pessoas, né, mais novas que a gente, ou enfim, tipo, com bebês que crescem, enfim, vão adquirindo coisas, é muito difícil a gente conceber que para aquela pessoa o mundo, todo o mundo dela começou em algum ponto da nossa vida e que a gente já tinha uma outra noção de mundo, né? Então, é muito... Quando eu paro pra pensar nos bebês que estão nascendo agora, eles nascem num contexto e vão crescer num contexto muito esquisito, sabe? Mas quando eu paro pra pensar que eu também nasci em um contexto e as pessoas antes de mim também devem pensar isso, né? Ou não, talvez eu nasci num contexto um pouco melhor, mas é muito louco pensar isso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que o teu contexto era melhor. Porque, tipo, meu afilhado, pandemia, ele foi alfabetizado na pandemia. Não, total. Enchente, sabe? Tipo, o que essas crianças vão fazer, cara? Vai moldar diretamente a personalidade delas, né? De toda uma geração. Então, essa coisa geracional, assim, é bem doida. E me preocupa que as crianças, elas estejam crescendo num mundo onde elas inevitavelmente sabem o que está acontecendo e elas veem os adultos reagindo dessa forma e pensando, isso é o correto. Porque a gente tende a enxergar os adultos, né, como, tipo, a nossa fonte do que é certo e o que é errado, né? Pessoas que a gente admira, que nos protegem, e aí elas veem os adultos agindo dessa forma, né? Mesmo... Por isso que o normal, acreditar que isso é normal. Exato. E aí elas crescem nesse contexto achando que ser apático, que ser alheio é a forma correta. E morre uma revolta de uma geração também a partir dali, né? Então, ok, vai ter as próprias revoltas, mas vai ser a partir disso que elas viveram ali nessa primeira infância. Então, é sempre uma coisa que vai ressoar muito no futuro também, não só diretamente nas consequências, mas muito dentro de como isso vai formar as pessoas que estão formando a sua vida, a sua personalidade dentro disso. Quer falar alguma coisa? É porque são 6 da tarde. Já são 6? Nossa. Aí eu queria falar... Achei que fosse mais. Queria contar uma anedota pra encerrar, então, pra gente não carregar as pessoas de tédio, né? E uma vez meu afilhado, ele
tinha, sei lá, 6 anos, eu acho, na pandemia, porque ele hoje tem 11. Ah, não sei fazer conta, mas enfim. Aí um amigo ligou pra casa dele e falou: ô João, tu quer vir aqui brincar? Daí ele falou: bah, não dá, né? Pandemia. Daí ele: só um pouquinho. Ô pai, quando é que vai acabar a pandemia? Aí meu tio ficou tipo: não sei. E ele falou: bah, cara, meu pai disse que não sabe quando vai acabar a pandemia, então vai demorar. E é muito isso, né? Tipo, Total. tu espera dos adultos respostas que às vezes não tem. Sim. Foi meio desesperançoso esse papo, né? Bem-vindos à minha cabeça! Eu consigo dar uma nota um pouquinho mais esperançosa disso, porque não sei se vocês estão vendo a história da geração Z chegando no mercado de trabalho. Porque daí justamente é uma galera que cresceu ouvindo isso tudo de não, porque se conformam, e eles estão chegando e estão tipo, vou fazer cara de CU, porque estão me enchendo o saco, eu vou entregar o meu mínimo, eu vou protestar, eu vou ficar, mas por que eu que tenho que comprar a briga de vocês? Então, na verdade, eu tenho muita esperança dessa geração chegar e eu mal posso esperar para ver as crianças da pandemia ficando adolescentes, porque o caos que elas vão criar vai ser impagável e eu vou falar pra ver. Não, mas isso é uma coisa que eu sempre me vi uma pessoa muito desesperançosa, porque, né? Mas aí um amigo meu da UP, ele falou: cara, esse que sofreu racismo no meu prédio, ele pensou: cara, todo comunista é a pessoa mais esperançosa do mundo. Exato. Porque a gente é pessimista pra caralho, mas ao mesmo tempo a gente pensa: cara, vai melhorar. Só que a gente precisa reclamar primeiro, né? Saber que existe outro jeito de viver que é melhor que esse. Sim, mas eu fico pensando, qual é o problema de reclamar, afinal de contas? Cara, reclamar é muito bom. Exatamente, porque a gente vive nesse compromisso. Ah, não, porque, enfim, você não pode ser essa pessoa tóxica que reclama de tudo. Mas caramba, tipo, Tá tudo ruim. exatamente, tem que apontar o problema. Ou a gente se acostuma com o problema e finge que ele não existe, ou a gente aponta pra ele. Se a gente se acostumar e continuar aqui e fingir que ele não existe, ele vai continuar existindo, sabe? Então, essa coisa de a gente questiona, aí a gente reclama e aí a gente age, sabe? E essa coisa, né, o pessimismo, ele é péssimo pra quem o sente, né? Tipo, sentir ele é péssimo, mas ele é útil. Sim. Né? Assim como a esperança, ser uma pessoa mais esperançosa, mais otimista também, né? São duas fases de um questionamento, na verdade. Eu acho que tem uma coisa de um conformismo, de a gente olhar e pensar e falar muito, tá, mas olha tudo que tá acontecendo e as pessoas não estão se mexendo, mas aí ao mesmo tempo, olha o que aconteceu esse fim de semana, sabe? Ia passar no Congresso um negócio meio absurdo e era a coisa certa para fazer as pessoas se mexerem e as pessoas se mexeram e barraram. E eu acho que às vezes é só a gente tentar pensar o que faz, o que mais move as pessoas. Geralmente acaba sendo essa coisa da corrupção, né? Os últimos grandes Que isso nada mais é do que um protestos. sintoma do capitalismo. Pois então. Mas que existem coisas que visivelmente fazem as pessoas saírem de casa e se revoltarem. Aí que tá essa PEC. Cara, pra mim, tipo assim, sempre tem uma desculpa que se usa, né? Pra, tipo, passar uma atrocidade. Mas não tinha nem como tu passar, sabe? Não tinha. Então só mostra que, tipo, eles não têm medo. E eles deviam ter medo da gente, que devia ser, tipo... É que eles estão muito confiantes nas massas de manobra que eles fazem, né? Tipo o que a gente estava comentando antes, de acreditar que a criança é burra, sabe? Então, põe pra ela assistir qualquer coisa, isso não me afeta. Então, é muito bom que as pessoas estejam percebendo isso, né? Ao menos a gente espera que elas estejam percebendo e percebendo também que o poder de ação que tem coletivamente. São brechas que eles abrem, né? As pessoas do Congresso, no momento, pode falar, o PL, por exemplo, a extrema-direita, acaba abrindo isso, assim, de não, todo mundo me apoiou até agora, queremos ser blindados mesmo. E daí as pessoas, não, a rejeição do Congresso agora subiu para 78%. Eu tenho uma dúvida. Ah. É verdade, porque eu fui pro Google, eu fiquei, cara, isso não é possível. Olha. É verdade que foi o ministro do turismo do Lula que criou essa coisa? Não sei. Porque eu fiquei, cara, como assim? Esse cara devia ser exonerado do cargo agora, sabe? Tipo... Pois então. E aí volta, não é?
a gente que não tem político de estimação, sabe? Porque eu pelo menos sou meio se há governo, não sou contra. Se o quê? Se há governo, não sou contra. Ah, Todo mundo. Até agora nunca vi. O Olívio Dutra, talvez. daqui também, né? Daí não tem como. Inclusive... não pode falar isso. Então, deixa. Depois eu tu falo. me conta. A gente pode encerrar, parar de gravar e falar o que quiser, Pode ser. E eu preciso ir no banheiro. Porque... Tá, estamos encerrando o nosso Sarau Debate do NPEC. Somos muito imparciais. E é isso, Tadeu, acabou. Tchau, foi isso. Não temos opinião sobre a gestão atual. E eu não tenho um artigo publicado como capítulo de livro.